Olá, muito boa noite para você. Está começando mais um programa Roda de Entrevista. Você que está acompanhando a gente aqui em Cuiabá, em toda a Baixada Cuiabana, pelo canal 17.1. Alô para você que está em Sinop, canal 26.1. E também para você que está em Primavera do Leste, alô Primavera, 43.1 é o nosso canal aí para vocês. Vocês também podem acompanhar o nosso programa Roda de Entrevista pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, no TV Mais News, também pelo nosso canal do YouTube, TV Educa Mais. Você também consegue acompanhar o Roda de Entrevista pelo nosso site, tvmaisnews.com.br, claro, pelo nosso Instagram, @tvmaisnews. O assunto de hoje principal é eleições 2022. Na segunda-feira, dia 15, é a data limite para apresentar pedidos de registros de candidaturas para as eleições 2022. Para falar sobre esse e outros assuntos relacionados às eleições, a gente traz hoje aqui o nosso convidado especial, que é juiz membro do TRE de Mato Grosso, Dr. Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui, podendo conversar com toda essa bancada qualificada e poder esclarecer à sociedade algumas coisas acerca da eleição, desse processo eleitoral. Então é com grande satisfação que a Justiça Eleitoral se faz presente. É isso aí. Falando da nossa bancada qualificada, como disse o doutor Luiz, a nossa bancada de hoje a gente recebe aqui ao meu lado Marcela Vasconcelos, que é da CBN Cuiabá. Temos também o Jardel Arruda, jornalista do portal de notícias Leia Agora, e também Vinícius de Carvalho, que é analista político. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos ao Roda de Entrevista. Boa noite, obrigada pelo convite. Uma honra estar ao lado de vocês, bancada qualificadíssima. Qualificado. Gente, já para a gente começar, vou começar aqui com uma pergunta para o doutor Saboia, que é juiz membro do TRE. Doutor, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor, enquanto juiz membro do TRE, a gente está num ano de eleição e a gente vê algumas manifestações, como do próprio presidente da República, questionando a democracia eleitoral, a própria urna eletrônica. Como é que vocês, hoje, que fazem parte desse processo, que estão preparando as eleições, veem esse tipo de manifestação? Esse tipo de indagação a gente precisa dividir ele em duas partes. A meu ver, em primeiro lugar, a meu ver, essa discussão ainda acerca da urna eletrônica, no estado atual em que nós estamos, para mim é uma grande cortina de fumaça. Nós estamos em plena campanha eleitoral, em pleno processo de eleições, os pré-candidatos já foram escolhidos, já estão fazendo os registros de candidatura. E assim, muito mais importante do que, nesse momento, me parece, nós estarmos discutindo urna eletrônica, seria estarmos discutindo saúde, educação, segurança, políticas públicas, aquilo que se acredita que se acertou, se errou, o que se continua, o que não se continua. Até porque a emenda constitucional que previa o voto impresso foi rejeitado pelo Congresso Nacional há mais de um ano, em agosto do ano passado. Então, nós estamos hoje discutir o modelo de urna que nós temos, me parece que é uma discussão estéril, na medida em que esse é o modelo vigente, é o que vai acontecer e me parece que as eleições deveriam estar sendo, e nesse período de eleição, a gente deveria estar discutindo outras coisas de uma relevância maior. De outro lado, a Justiça Eleitoral tem muita tranquilidade na urna eletrônica. A urna eletrônica, a gente diz que ela é apenas um elo desse processo eleitoral, um elo dessa, e aí me desculpe a redundância, mas um elo dessa corrente que se chama processo eleitoral. Existem uma série de passos que são realizados antes da urna ser colocada em funcionamento no dia das eleições. Isso garante a integridade da urna, a transparência do resultado da urna. Além disso, durante a eleição, são realizados uma série de procedimentos que também nos possibilitam auditar a urna. Nós temos a eleição em paralelo, que acontece em todas as eleições. Nessa eleição, o TRE, ao invés de realizar a eleição em apenas 3 urnas, vai realizar isso em 20 urnas, ou seja, 24 horas antes da eleição, nós vamos sortear 20 urnas do Estado, vamos buscar essas urnas, vamos trocar as urnas que estão lá por urnas de contingência. Então, aquela urna que vai ser sorteada, que ninguém sabe de onde é, será trazida, esse procedimento todo filmado. No dia da eleição, estamos habilitando alunos para que votem, pessoas para que votem nessas urnas eletrônicas. Essa votação toda vai ser filmada, vai ser aberta, as pessoas vai ser mostrado em quem que as pessoas estão votando nessas 20 urnas e ao final vai ser emitido
aquele boletim de urna, para se verificar, então, que o boletim de urna reflete aquela quantidade toda de votos que foi dada ao longo do dia naquelas 20 urnas. Tudo isso será filmado, como nós fizemos na eleição que fizemos no ano passado, nos 3 municípios onde houve eleição suplementar aqui no estado. Em cada um desses municípios nós sorteamos urnas eletrônicas, buscamos essas urnas, isso tudo filmado, transmitido via YouTube, e a Assembleia, a TV Assembleia nos auxiliou muito também nisso, possibilitando toda essa transmissão, essa transparência, e fizemos todo esse procedimento. Então, além de todos os processos de segurança que são realizados pelo TSE, onde se faculta a participação de toda a sociedade, o TRE também realizará algumas atividades para dar mais transparência ainda ao uso da urna eletrônica, já que existe essa desconfiança toda. Então, me parece que o eleitor pode ter tranquilidade, e é isso que a Justiça Eleitoral quer passar e transmitir, tranquilidade ao eleitor de que ele pode comparecer no dia das eleições, depositar o seu voto e ter a certeza de que aquele resultado da urna é um resultado que exprime a vontade do eleitor. E esse resultado a Justiça Eleitoral fará de tudo para ser respeitado. Tá certo, a gente vai começar então com a nossa bancada, com a nossa representante entre as mulheres, aqui a Marcela, no sentido horário, e aí depois dessa primeira rodada vocês se sintam à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Vamos lá, Marcela? Doutor Luiz Saboia, o senhor fez uma belíssima explanação, né? Existe aí, o senhor usou a expressão cortina de fumaça, uma tentativa de tumulto, é a primeira pergunta. E a segunda, o meu termômetro é o rádio, né? E lá os ouvintes questionam muito com relação à conexão das urnas eletrônicas com a internet, principalmente com ataques, né, de hackers. Então é importante o senhor também esclarecer para a sociedade qual é essa conexão e se precisa ter ali esse grau de preocupação, como é que é averiguado também nesse caso do uso da internet? A urna eletrônica, ela não é conectada na internet de modo algum. O funcionamento todo dela é isolado de toda a rede de computação, não há uso, nenhuma possibilidade de invasão durante a votação da urna eletrônica, porque ela não é conectada. Muitas vezes as pessoas indagam assim, e eu ultimamente eu tenho, me desculpa até Marcela, mas eu tenho, quando as pessoas me vêm falar sobre urna, eu falo assim, qual que é a sua dúvida? Porque se a gente tiver que falar tudo sobre a urna eletrônica, tranquilo, podemos falar. Só que a urna tem 90 camadas de segurança atualmente. Ela tem 3 fases de criptografia. Ela tem um software que é produzido pela ABIN, que vai lá dentro, que é o assinador do boletim de urna. Quem produz esse hardware e esse software que vai dentro da urna é a ABIN, não é o TSE, não é? Então, assim, e é um software que ele é isolado, ele tem uma camada de isolamento para ele funcionar de modo isolado, um pouco técnico. Então, hoje a urna eletrônica, ela não há possibilidade de, durante a votação, ela ser invadida por hacker ou por quem quer que seja. Doutor, mas durante a transmissão eu não posso ter uma invasão a um hacker da rede do tribunal, o que quer que seja? Se essa invasão acontecer nesse momento, o boletim de urna já vai ter sido expedido. Então, se o resultado que chegar no TSE for diferente do resultado do boletim de urna, é só se conferir qual é o resultado do boletim de urna. Mas, doutor, não tem como conferir o boletim de urna de todo um país, mas a gente tem como conferir o boletim de urna de um município pequeno, de um bairro. Nas eleições que nós fizemos no ano passado, as suplementares, os municípios comemoraram o resultado antes do TRE divulgar o resultado. Eles somaram os boletins de urnas. Então, assim, não, doutor, mas tem um negócio que me falaram um dia, que o boletim de urna pode ser fraudado. Aí, então, a gente tem que dar sempre um passo para trás. O boletim de urna pode ser fraudado? Pode. Esse boletim de urna ele é assinado. Ele tem um assinador eletrônico. Esse assinador, existe um teste, uma cerimônia de lacração, onde se gera um negócio que se chama hash, e aí é um número gigante, que identifica aquela urna eletrônica. Tanto é que se a urna for mudada no dia da eleição, a urna teve um problema de bateria, teve alguma coisa, houve a substituição da urna por outra urna eletrônica e o juiz eleitoral não comunicou, por exemplo, o TRE da substituição. Quando ele transmite os dados, o nosso sistema diz esse boletim de urna aqui está vindo de uma urna que não estava sendo utilizada. Então, há sempre essa identificação. E esse hash, que é gerado lá na cerimônia de lacração,
é um hash que é de conhecimento dos partidos. Depois que ele é gerado, ele fica público aos partidos. Os partidos amanhã ou depois podem pegar o boletim de urna e conferir. Esse boletim de urna possui o hash que eu validei lá naquela cerimônia? Possui. Então, assim, existe uma série de passos que são realizados até o dia da eleição. Inclusive, o teste público de segurança, a possibilidade de várias entidades auditarem o código-fonte. Hoje, nós temos no Brasil, e a gente tem que se orgulhar disso, um sistema eleitoral extremamente seguro, ágil e reconhecido por todo mundo. Perfeito. Então, com tantas ferramentas e mecanismos de segurança, o senhor usou a expressão, né, cortina de fumaça, em uma tentativa de tumultuar o processo, doutor? Eu acredito, quando a gente está discutindo, quando a gente tem dificuldades para apresentar propostas, quando se usa muitas vezes subterfúgios outros. Me parece que discutir a urna eletrônica é algo fácil de se fazer. É algo que a gente reconhece que ela é complexa de se compreender. A urna eletrônica, quando a gente fala, não, é possível ela ser auditada. As pessoas falam, não, mas eu não consigo auditar. É possível. A urna tem algo chamado RDV, que é o Registro Digital de Votos, que é possível auditar, inclusive o RDV. É possível fazer auditagem posterior nos boletins de urnas que são publicados no site do TSE, e não é de hoje a publicação dos boletins de urnas. Então, mas quando a gente explica isso para as pessoas, muitas vezes isso parece ser meio intangível. E aí é algo que é fácil de você, muitas vezes, manipular informação, criar fake news e tudo mais. Particularmente, essa é uma opinião minha. Eu acho que a discussão sobre urna eletrônica, segurança das urnas, depois de quase 30 anos de utilização, milhares de candidatos eleitos pela urna eletrônica, me parece que a gente querer discutir a segurança dela nesse momento, principalmente depois que o Congresso rejeitou, me parece que seja algo que soa como uma cortina de fumaça. Se você me indagar, doutor, mas o senhor não acha que a urna pode ser aperfeiçoada? Lógico que pode, deve ser. Tudo precisa ser aperfeiçoado, todo sistema eletrônico precisa ser aperfeiçoado. Estou olhando aqui na bancada, quase todos temos algum smartphone. Toda semana tem uma atualização no iOS, no sistema Android. Sistema que não evolui é um sistema que morre. Então o sistema eleitoral ele precisa ser evoluído. E não só o sistema como um todo, mas as ferramentas que são utilizadas, a própria urna. A urna que nós utilizamos hoje não é a mesma urna, por exemplo, que foi utilizada na última eleição. Nós temos nessa próxima eleição, nós vamos utilizar um contingente de urnas que vai ter um layout diferente, vai ter acesso a libras, nós temos outras camadas de segurança que a urna anterior não tinha. Então, a urna ela vai sempre evoluindo. E essa é uma discussão que precisa ser realizada. O que mais pode ser feito para melhorar a urna? O que não se pode em razão dessa possibilidade de melhorar a urna, se colocar em xeque, em discussão, todo um processo eleitoral. Vinícius? Muito bem, primeiro boa noite, né? Cumprimentar de modo mais protocolar aqui Israel, agradecer pela oportunidade, né? Marcela, né? É um prazer grande estar aqui, o Jardel também, e o nosso público, né? Em todas as mídias aqui, né? Da TV Mais da Roda de Entrevista. Bom, vamos para outro tema também, Luiz, aí eu vou cumprimentar também o nosso convidado, desculpa, né? O Luiz aqui que está conosco. Outro tema também polêmico é a questão do julgamento das contas, né? E eventualmente de inelegibilidade de alguns candidatos, tá? Porque houve o caso famoso da juíza Selma, né? Que foi condenada aqui por unanimidade no TRE daqui, né? 7-0, né? E depois o TSE manteve e ela acabou perdendo o mandato, né? O que gerou a eleição suplementar de 2020, tá? Houve o caso do Pedro Táxi, né? Que atravessou um mandato inteiro de senador de 8 anos, a questão da ata, né? E acabou o Zé Medeiros terminando, né? Como suplente, aquela polêmica dele com o Fiuza, né? E hoje, nessa eleição, o atual candidato a senador Nery Geller teve uma condenação, né? E o Avalone também, né? Que é deputado estadual e candidato à reeleição, né? E assim, por que em alguns casos anda rápido, em outros casos anda lento, né? As pessoas às vezes fazem essa crítica, né? Em relação à parte jurisdicional mesmo da justiça eleitoral. Essa crítica é justa, essa crítica é correta, ela existe mesmo. Infelizmente, alguns processos eleitorais, por conta de uma série de entraves jurídicos e burocráticos, eles têm um trâmite um pouco mais lento, mas o TRE de Mato Grosso, desde o ano passado, nós instituímos um programa chamado Pauta Limpa. Esse programa Pauta Limpa,
só para eu me estender um pouquinho, o Conselho Nacional de Justiça estabelece todos os anos meta aos tribunais. O TRE estabeleceu o seguinte: além das metas do Conselho Nacional de Justiça, nós iremos cumprir outras metas. As metas do Conselho Nacional de Justiça para esse ano de 2022 já estão praticamente cumpridas todas, elas deveriam ser cumpridas até o final do ano e nós já temos praticamente todas elas cumpridas. E o TRE estabeleceu para si algumas metas. Uma delas, julgar pelo menos 95% de todas as prestações de contas até dia 31 de julho, no segundo grau, agora de 2022. Alcançamos essa meta, estamos hoje com 98% das prestações de contas que estavam em trâmite, todas julgadas. Estabelecemos metas para o primeiro grau no mesmo sentido. Em 2021, nós tínhamos tramitando no estado de Mato Grosso cerca de 15 mil prestações de contas em janeiro. Hoje nós temos, no primeiro grau, tramitando 900 processos. 1.800 processos. E no segundo grau, cerca de 400 e pouco. O tribunal nunca teve, nos últimos 20 anos, um volume tão pouco de processo como nós temos agora. Essa é uma visão que, principalmente, o desembargador Carlos Alberto implantou, da necessidade do TRE dar uma resposta rápida à sociedade. É um absurdo que um processo onde se discuta uma ata demore 4 anos para ser resolvido. Nós tivemos um processo esses dias atrás, que foi julgado, se não me engano, da eleição de 2018 ainda, do deputado Carlos Bezerra, foi julgado, se não me engano, no começo desse ano, algo do gênero, aonde o desembargador Carlos Alberto mencionou justamente isso ao final do julgamento. É um absurdo esse processo estar sendo julgado hoje, agora, depois de 4 anos, praticamente ao término do mandado. Isso não existe, a gente precisa se dedicar para que isso nunca mais aconteça. Então, assim, a Justiça Eleitoral reconhece que essa demora ela não pode existir e o TRE de Mato Grosso, principalmente, nós estamos fazendo todo um esforço, tanto no primeiro quanto no segundo grau, para que essa realidade ela seja debelada. Nós estamos atualmente com mais de 300 já pedidos de registro de candidatura. A previsão é que nós recebamos até o dia 15 cerca de 570, 580 pedidos de candidatura. E o cronograma do TRE é que dia 12 de setembro, todos esses registros de candidaturas e respectivos recursos, impugnações, tudo esteja julgado até o dia 12 de setembro. Saboia, isso dá a certeza de que esse processo então vai acabar até dia 12 de setembro no Tribunal Regional Eleitoral, ele estará decidido. É óbvio que cabe recurso ao TSE e aí é algo que a Justiça Eleitoral daqui do Estado de Mato Grosso nós não temos esse controle. Provavelmente haverão alguns processos que nós teremos recurso ao TSE. Nos 2 casos que você mencionou, o Avalone e o Nerigelia, a pendência é justamente o TSE. Esses processos já foram julgados há algum tempo pelo TRE, inclusive o TSE deu uma decisão no processo do deputado Carlos Bezerra antes de decidir esses outros 2 processos. E aí a gente teria que dar uma verificada exatamente naquilo que acontece no TSE, em cada um desses tribunais. Mas aqui, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, a gente está tentando fazer de tudo para que esses processos sejam solucionados no menor espaço possível de tempo, até para cumprir aquilo que a Constituição diz, da duração razoável do processo. E no caso da prestação de contas, né, também, né? Porque a situação da Selma foi gasto de campanha, né? Foi gasto pré-eleitoral, né? Pré-campanha. Esse ano nós temos agora esse mês aqui, nós começamos com várias datas muito importantes. Mês que vem, entre o dia 9 e o dia 13, os candidatos precisam fazer a primeira prestação de contas já. E a intenção é que essa prestação de contas também seja julgado antes das eleições. É a nossa tentativa. Lembrando que essa prestação de contas ela ocorrerá há 17 dias praticamente das eleições. Do dia 13 ao dia 30, 17 dias. A intenção é que isso seja decidido, analisado pelos nossos técnicos, a necessidade de manifestação do Ministério Público e depois a análise dos relatores. Mas a intenção é que a gente chegue na eleição com o máximo de processos decididos e julgados. Jardel? Primeiro, boa noite a todos, boa noite Israel, boa noite doutor. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Antes de fazer minha pergunta propriamente dita, só complementando a do colega, você já tem um prazo, uma meta estipulada para jogar todos os registros. Em relação à prestação de contas final de campanha, já há um prazo para após o final das eleições, vocês terem jogado toda essa prestação de contas? A ideia é, assim como nós fizemos em 2021 para 2022, passadas as eleições, nós avaliarmos esse volume de prestação de contas e complexidade e estabelecemos, assim como estabelecemos esse projeto Pauta Limpa para esse ano, o projeto Pauta Limpa para o ano que vem. O projeto Pauta Limpa envolve julgar todos os processos que são prioritários. Que processos são prioritários? Todos aqueles processos que envolvem alguma possibilidade de declaração de inelegibilidade daquelas pessoas que são eleitas, para que não se discuta essa possibilidade de inelegibilidade durante um período extremamente longo, e aí a pessoa fique no cargo durante todo o período e lá no final do mandato, o tribunal, a Justiça Eleitoral cassou o mandado ou declarou ele inelegível por conta de alguma irregularidade na prestação de contas. Então, o projeto Pauta Limpa, ele foca justamente nesses processos que são prioritários. Esses processos dessa eleição serão prioridade ano que vem. Ok. Agora falando sobre registro de candidaturas. Nós temos aí pelo menos 3 candidaturas majoritárias que falam em trocar nomes de suplentes, nome de vice. Como que funciona isso? Fala-se que o prazo máximo é dia 15, agora na próxima segunda. É isso mesmo? É isso. O prazo para mudar nomes e tudo mais é até o dia 15. Existem alguns prazos, existem algumas possibilidades de, por exemplo, após o dia 15, preencher vagas se algum partido não indicou candidatos em número suficiente para fechar a cota que ele possui. Ele pode, cada partido tem lá direito a indicar um número X de candidatos. Se ele não preencheu, se ele não indicou, existe essa possibilidade. Um candidato amanhã ou depois morre. Esse candidato que morre pode ser substituído. Então, são hipóteses que precisam ser imaginadas e cogitadas. Agora, dia 15 é o dia que a Justiça Eleitoral trabalha para a estabilização desse cenário, né? Ok, então dia 15 é a situação limite para que todos eles resolvam isso. Se Deus quiser. Alguém? Vamos seguir. É o prazo final, né? O senhor colocou aí para essa estabilidade e sempre tem alguns casos que fogem à regra, alguns casos que eu desejo destacar aqui, que podem fugir aí desse prazo, porque a gente tem acompanhado, né? A engenharia é muito rápida, né? As exceções, doutor? As exceções existem naquelas que eu comentei, principalmente se algum partido não indicou para os cargos que são proporcionais, né? Para os cargos de deputado, principalmente, candidatos em quantidade suficiente para preencher ali. Agora, fora essa hipótese, nós não temos outra hipótese, a não ser o falecimento de algum candidato que já foi registrado e tudo mais. Isso pode acontecer, não só agora, mas até 10 dias antes da eleição. Existe alguma possibilidade de troca de nome por desistência? Por troca de nome por desistência, não. O que existe é, se houver uma desistência de uma suplência, infelizmente aquela chapa, aquele candidato, vamos dizer, se for um suplente a senador, vai ter depois a possibilidade de fazer algum arranjo ali para a gente tentar adequar, mas não necessariamente de eu trazer uma pessoa que não está registrada como candidata nem nada. Mas alguém que está registrado como candidato a algum outro cargo, como por exemplo um candidato a deputado estadual, poderia vir a ocupar? Não, porque o candidato a deputado estadual não tem suplente, né? Assim, ele, em tese, não poderia sair de deputado estadual para senador. Todo candidato só pode concorrer a um cargo, ele não pode se inscrever para mais de um cargo. Então, assim, eu sinceramente eu não vejo essa possibilidade. Doutor Saboia, mudando um pouco de assunto, acompanhando algumas entrevistas, posicionamentos do senhor, demonstrou várias vezes uma grande preocupação com o cenário das eleições. A polarização, muita gente comenta, é um assunto muito preocupante, o senhor se posicionou várias vezes com relação a isso. Eu quero mais uma vez pedir, tanto que o senhor se manifeste a respeito, como também coloque aqui para a população o trabalho que está sendo desenvolvido diante desse cenário, que é muito delicado. E o senhor acredita que é o maior desafio
desafio aí para a carreira do senhor também conduzir em meio a esse cenário atual? Eu acho que todo juiz eleitoral, todo membro do tribunal deseja que nós tenhamos eleições tranquilas. Mas a gente não pode negar uma realidade. A realidade se apresenta todos os dias. Infelizmente, ela se apresenta nas redes sociais, nos meios de comunicação, dos mais variados. E a realidade que se apresenta é uma polarização na sociedade, que não é de hoje. Essa polarização já vem de algum tempo. Ela vem se potencializando, ela vem se agravando ao longo do tempo. Existem alguns atores que fomentam essa polarização, e isso me parece ser ruim para a sociedade, porque em vez de nós termos uma união, a gente tem sempre aquela disputa de nós contra eles contra nós, o que quer que seja. E essa é uma preocupação, sim, da Justiça Eleitoral. Por conta disso, ano passado, já de modo também diferenciado, quando nós tivemos as eleições suplementares ainda, nós ativamos o GGI no TRE aqui de Mato Grosso, o Gabinete de Gestão Integrada, que é um gabinete que funciona aqui no TRE com todas as forças policiais, com todas as forças de segurança do Estado. Então temos lá participação Polícia Federal, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Exército, Marinha, ABIN, todos participando ali. Acionamos esse gabinete para as eleições suplementares ano passado. Esse gabinete está em funcionamento desde abril desse ano. A coordenação desse gabinete está com o Dr. Bruno, que é o juiz auxiliar da presidência do TRE. Além do gabinete, o Tribunal Regional Eleitoral criou, e essa foi uma novidade, uma inovação aqui do TRE de Mato Grosso, nenhum outro tribunal possui, criou um núcleo de inteligência, formado pela ABIN, formado por outros órgãos específicos de segurança, das forças de segurança, onde estão sendo monitorados justamente crimes envolvendo crimes eleitorais e a questão da segurança das eleições propriamente dito. O TRE montou um plano de segurança que ele possui 3 eixos, e um dos eixos é justamente o pós-eleição, o dia da eleição, algumas circunstâncias e algumas situações que a gente pretende que não ocorram, mas que a gente precisa estar preparados caso ocorram para poder debelar ou então fazer a informação adequada à sociedade. Hoje, qual que é o maior medo do TRE em relação à segurança das eleições? Essa pergunta do Jardel, o Dr. Luiz Saboia, que é juiz, membro do TRE, vai responder depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo rapidinho, e já a gente volta com essa entrevista especial falando sobre eleições 2022. Não sai daí não, gente.